Oi, gente, como diria o Mário Sérgio Cortella, é necessário cuidar da ética para não anestesiarmos a nossa consciência e começarmos a achar que tudo é normal, gente. Somos a geração mais frágil de todos os tempos. Estamos vivendo um momento muito delicado, onde é preciso defender o óbvio, onde a verdade é corrompida, em que se vive os dois extremos, o amor pela política e o ódio pela mesma, o amor pelas pessoas e o desprezo por elas. A palavra política deriva de políticos, ou seja, quem vive na polis, na sociedade. É de origem na Grécia Antiga. A política, gente, está inserida em todos os lugares onde as pessoas estão convivendo. É inevitável, faz parte da nossa vida para que haja uma organização na integração, é pensar no bem comum. Há um grande equívoco aqui quando associamos a política exclusivamente a partidos políticos e eleições. Essa ignorância nos leva a uma polarização insana. A decisão, ele é um ato político, não é? E a política, ela vai desde saber respeitar um lugar público, como saber usar um celular numa sala cheia de pessoas, por exemplo. Cumprir os deveres muito mais que exigir os direitos dos cidadãos. Se preocupar com o todo e não apenas consigo mesmo. E a nossa descrença com relação à política tem deixado algumas lacunas. E alguém está preenchendo. Se você não gosta de política, você serve para o sistema político e será usado para ser governado por ele. Gente, a sociedade, ela vive criando uma falsa ideia de necessidade e valores que, como empatia, na verdade, sororidade e solidariedade, são substituídos por superficialidades, carências materiais, fugas, resistências, trabalham em cima de nossos afetos para de fato nos afetarem. E os veículos de informação são uma cultura de desorientação, de desvalorização, implantando estímulos, desejos que não condiz com as nossas necessidades e realidade, para suprir a demanda daqueles que nos condicionam, que nos tratam como marionetes. Existe um laboratório político, um laboratório do pensamento, da mente, que trabalha de forma muito consciente em nosso inconsciente, que utiliza das diversas ferramentas de controle para acoplar ideias sugestivas, influenciáveis, que desviam o nosso foco e conseguem de nós aquilo que eles desejam. E a mídia é esse grande articulador, manipulador mental, um criador de conteúdos e valores totalmente deturpados, aonde o ter vale muito mais que o ser, gerando uma discrepância e insatisfação pessoal. Há um poder centralizador que diz como tem que ser e sentir. Há uma certa manipulação da opinião pública, fake news, uma convicção visceral que não nos dá o benefício da dúvida, o treino da diversidade de ideias, ser diferente e não seguir a manada sem gerar polêmica. E eu quero deixar claro aqui que isso é apenas a minha humilde visão. Eu nunca defendi nem defendo nenhum partido político. É interessante pensar na descolonização como uma das faces da contemporaneidade. Observem que a nossa consciência, gente, ela é vendida por pensamentos implantados nas mídias, por esse mercado que brinca e lucra com a nossa preguiça, com a nossa inércia, em alguns casos com o analfabetismo intelectual, moral, ético, político, o nosso desserviço social, contribuindo para uma sociedade mais caótica, carente, de autoconhecimento, valores, regida pelo modo automático compulsivo, tendo como alvo predominante as disputas, conflitos, no processo de exploração e devastação, cultivando uma guerra fria e silenciosa, cujo orgulho e a vaidade estão no palco, no comando do poder, desenvolvendo uma artilharia antiética e imoral, desinteressada em atender às necessidades do coletivo. Além de patrocinar a injustiça, a desigualdade social, colabora para uma vida totalmente desqualificada. E compete, gente, a cada um de nós examinar os nossos padrões de comportamento,
como nós estamos atuando nessa sociedade, pois é essencial gestar um novo ser humano, um novo comportamento, a partir de um novo mundo, de uma mudança íntima, experimentar mudanças no âmbito psicoespiritual, sem romantizar, normatizar, né, como normal aquilo que é danoso, que causa sofrimento à humanidade. É um chamado à consciência, a abrir a nossa percepção e reintegrar a nossa autorresponsabilidade, restaurar o nosso campo de visão, de atuação e a nossa integridade. Somos um ser político e construímos valores. Não dá mais para ficar de braços cruzados e fechar os olhos para as questões relevantes. Não é normal o Brasil ser um dos países mais violentos do mundo. Não ter segurança nas ruas, pessoas morrendo nos corredores dos hospitais, sem socorro médico, ativistas morrendo por defender o que é justo, correto, crianças morrerem nas escolas vítimas de balas perdidas, pessoas negras sendo vítimas de racismo, de preconceito, discriminação, o Brasil ser o país com maior número de LGBT assassinadas, os povos indígenas viverem sob o peso da ameaça de morte por defender os recursos naturais e evitar a exploração das florestas. Gente passando fome enquanto que o dinheiro público passeia, circula de bolsa em bolsa nos paraísos fiscais. E eu pergunto, você sabe o que é ética? A ética, ela é a concepção dos princípios que escolhemos. É ela que orienta a nossa decisão, julgamento, avaliação. A ética vem do grego ethos, significa modo de ser, significa caráter, é algo subjetivo, é uma atitude, é a responsabilidade pelo outro, é o compromisso com o seu próprio lugar no mundo. Ela define aquilo que queremos, podemos e devemos, já que nem tudo que eu quero eu posso, nem tudo que eu posso eu devo, nem tudo que eu devo eu quero. Por outro lado, a moral vem do latim mores, que significa costume, conjunto de normas que regulam o comportamento humano. A moral, gente, tem caráter obrigatório, é a prática da conduta. E como anda a nossa narrativa, hein? Como se manifesta o nosso corpo de ações, escolhas, decisões? Somente fazendo a coisa certa é que se dará certo. Do contrário, nada funcionará. Eu me pergunto sempre, né? Como andam os nossos valores reais, humanos? Estão desidratados, adormecidos, mortos? Porque à medida que o sistema político torna-se fraco, todos inevitavelmente enfraquecemos e tornamos a próxima geração menos do que somos hoje. E o que temos feito de nós e para elas? Estamos a um passo à frente ou um passo atrás em desvantagem na escala evolutiva dos valores reais? Como seres humanos éticos, ainda somos muito imaturos. Estamos restritos à dimensão da mente ilimitada. Somos inteiros um todo, né? Mas vivemos como metades. Quando agimos na linha da comparação, no espírito de divisão, de comparação, né? De separação, é preciso que se evolua para além das percepções e sentidos, porque nós estamos segurando a nossa ética, sem se dar conta disso de forma consciente. Coloquemos a nossa mão na consciência para ressignificar a forma como pensamos, como aprendemos a ser e a fazer política. Retirar a visão distorcida da realidade para atuar no conjunto, em conjunto, e não uns contra os outros. Precisamos abrir a nossa consciência para a ética. Agora, gostaram da mensagem de hoje? Conta pra mim. Beijos de luz no teu coração, brilha a tua estrela, brilha a tua luz. Onde estiver, floresça, seja amor, seja luz. Apoie e ajude a quem precisa.